A paz dos seus irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez no nosso canal. E nós já estamos, olha só, na lição de número 2 deste primeiro trimestre de 2025. E o tema dessa lição é muito emblemático e enfático. Somos cristãos. Esse é o tema da lição de número 2. Deixa eu já falar de começo para você. Toda a minha lição é baseada nesse estudo que eu faço, tá? Esse daqui é o meu subsídio. Se você quiser adquirir, é muito simples, é gratuito, totalmente gratuito. É somente você entrar na descrição do vídeo aqui e clicar para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, ou você entrar no primeiro comentário afixado. Está lá o grupo do WhatsApp que eu passo esse material. Também eu envio para você, olha só, este cardzinho da leitura diária. Todo dia eu envio para você poder estar mexendo com os teus alunos, estar aí trazendo eles mais perto de você, tá bom? Vamos lá então para a nossa lição de número 2, certo? Somos cristãos. Esta palavra cristão, ela vem do grego Christianos, certo? Que também vai dar origem ao nome cristiano, tá? E essa palavra Christianos, ela vai aparecer 3 vezes no Novo Testamento. Atos 11, 26, Atos 28, 26, 28 e primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de número 16. Esta palavra Christianos, ela é dividida em 2 partes. Primeira, Christos, né? Que vai ter o sentido de ungido, Messias, né? Aquele que recebe a separação, certo? É o título que Jesus recebe, o ungido de Deus. E também tem o sufixo ianos, certo? Que vai ser usado para designar pertencimento, seguidor de, certo? Era muito comum, né, para os grupos sociais dentro do Império Romano. Ou seja, falava de uma pessoa que liderava, alguém que tinha influência. Dessa forma, a palavra Christianos, ela quer dizer pertencentes a Cristo ou seguidor de Cristo. Dentro do Novo Testamento, né, nesse nosso contexto cristão, nós fomos chamados pela primeira vez de cristianos, né, de cristãos, em Atos 11, 26. E a ideia era fazer piada, certo, com os nossos irmãos ali em Antioquia. Já quando quando Pedro, né, 1 Pedro 4, 16, ele vai usar esta palavra, ele vai trazer de uma forma que glorifica o nome de Deus. Então, essa ideia de cristão no sentido bíblico tem mais a ver com uma vida de intimidade seguindo ao Senhor do que diretamente a um pensamento religioso, tá bom? Agora vamos aqui para o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. O texto áureo, ele vai dizer assim, olha: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. E a verdade prática diz assim: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um mero conjunto de regras. Então você pega a verdade prática mais o texto áureo e você já tem o cerne da nossa lição. Tá? Por quê? Vai falar da oposição entre a vida do gentio e a vida do judeu, certo? O gentio, quem são gentios? São todos aqueles que não são judeus. Eu sou gentio, eu não sou judeu, certo? Minha família é uma família gentílica, porque nós não somos judeus, tá? A igreja, ela é formada de gentios e judeus, mas nós estamos falando aqui de pessoas, né? E o texto e a verdade prática vai falar que o cristianismo, a nossa religião, é uma religião de relacionamento, não uma religião de regras. Existem regras, convívio social,
Mas a nossa religião, o cristianismo, é uma religião de relacionamento, de comunhão, certo? O nosso texto áureo, ele é tirado do Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, certo? Aonde bispos, pastores, apóstolos se reuniram para tratar como nós, os gentios, deveríamos ser inseridos na igreja. E se era necessário ou não, nós observarmos ali os ritos de Moisés, o rito do judaísmo, tá? Houve com certeza muita discussão, foi muito acalorado, por quê? Porque nós tínhamos dois grupos. O primeiro grupo era o grupo dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram judeus convertidos ao cristianismo. E no segundo grupo nós tínhamos os defensores de que o cristão, o gentil, não deveria guardar nada que fosse referente ao judaísmo, tá? Então, com certeza foi algo muito duro, um embate muito sério. Mas nós vamos ver ali que daí vai se levantar Paulo e Barnabé, que são os primeiros missionários. Lembrando que as missões de Paulo e Barnabé se iniciam em Atos 13, tá? Então eles já haviam feito as suas viagens missionárias. E vai se levantar também o apóstolo Pedro, que no capítulo de número 11, 12, ele tem um encontro com Cornélio. Lembra toda a visão de Pedro? E tanto Paulo e Barnabé, quanto o apóstolo Pedro, eles vão fazer o que? Eles vão defender que o gentio não precisa viver como judeu. Ou seja, ritos, cerimônias, dias sagrados não faz parte do nosso viver como gentio. Olha só o que Tiago, que era o apóstolo Tiago, que era o presidente da igreja em Jerusalém, ele vai dizer assim, olha, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do sufocado e do sangue. Pronto, é isto que foi orientado pelo Espírito Santo naquele concílio para nós gentios, tá? O restante de tudo isso é modismo, é imposição de homens, tá? Vamos lá para o nosso primeiro tópico, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Irmãos, eu escrevi esse material aqui, vou mostrar para você. Esse material é uma revista paralela, tá? Eu tenho dois materiais de apoio que eu escrevi. Esse daqui que eu faço toda a aula, certo? Toda a aula. E esse daqui é uma revista paralela. 13 lições comentadas em cima do tema de cada lição. Os tópicos e os subtópicos são diferentes, tá? Mas para quê? Para te ajudar com uma outra visão, certo? Que pode acrescentar muito dentro da sua ministração, tá? Esse material aqui eu estou cobrando um valor simbólico de R$10, tá? Se você quiser adquirir, entra aqui no nosso grupo do WhatsApp, fala comigo e eu mando para você. Outra coisa, a partir do dia 13, certo? A partir do dia 13 de janeiro, nós estamos começando 2 novas turmas do nosso curso de teologia. A primeira turma é do IBADEP básico, tá? Que nós vamos estar falando aqui sobre bibliologia. Chegar mais perto para você aqui. Nós vamos estar falando sobre bibliologia, toda a história, formação do cânon sagrado. E a segunda turma é do IBADEP médio, que nós vamos estar estudando a respeito da teologia bíblica do Antigo Testamento. Essa é uma matéria que pouca gente comenta. Então, eu queria convidar você para estar conosco dia 13, o curso básico das 7 às 8h30 e o curso médio das 9 às 10h30. Toda segunda-feira nós estamos reunidos estudando teologia. Olha aqui, esse daqui é o material do IBADEP, certo? É o material que nós estudamos. Vamos lá? Primeiro tópico, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Primeiro subtópico, subindo
outra vez para Jerusalém. Faz uma ressalva para os teus alunos quando você começar esse tópico e diz para eles, esse tópico ele é basicamente um desdobramento de Gálatas capítulo 2, certo? É um desdobramento. E nós vamos trazer toda uma história aqui para você poder compreender por quê que Paulo está subindo outra vez. Então, fica na história com a gente aí, certo? Porque, de acordo com Gálatas, capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo subiu outra vez. E foi com Barnabé e levou junto com ele Tito. Tá? Então, pega aí a sequência da história. Paulo, primeiramente, ele se converte, ele tem um encontro com Jesus na sinagoga de Damasco, certo? E ele vai pregando em Damasco, na Judéia, mas ele vai receber muita rejeição. Então ele vai passar 3 anos no deserto da Arábia. Todas as referências bíblicas estão aqui no subsídio, tá? Então ele vai passar 3 anos no deserto da Arábia, aprendendo do Senhor, aprendendo o que é o seu ministério, como é essa ideia dele ser um vaso escolhido, tá? Daí, por causa da perseguição, ele vai sair também de Damasco e ele vai voltar para Jerusalém. Ou seja, ele se converte em Damasco, fica 3 anos, certo, no deserto da Arábia, e ele volta para Jerusalém. Ali em Jerusalém, através de Barnabé, ele vai conhecer Pedro e Tiago, certo? Que são as colunas da igreja. E ele vai voltar a pregar, mas ele vai precisar novamente fugir para Cesareia, tá? Primeiro, ele foge para o deserto da Arábia. Segundo, ele foge para Cesareia, tá? De Cesareia, Paulo vai para Tarso, que é a sua cidade natal, tá? E durante esse tempo, ele tem uma visão no templo, onde Jesus confirmou o seu ministério aos gentios. Atos capítulo 22, versículos 17 a 21. Ok? De Tarso, ele vai passar ali 10 para 11 anos ali em Tarso. Ele vai ser chamado por Barnabé para ir ajudar aonde? Em Antioquia da Síria, aonde a igreja está crescendo muito, está tendo muita notoriedade, tá? E é em Antioquia da Síria que ele vai começar o seu ministério, e ele vai voltar, presta atenção, ele vai voltar a Jerusalém. Aí nós temos diretamente esta segunda visita. Durante essa segunda visita vai ser durante uma grande fome, tá? E Paulo e Barnabé vão levar ofertas, certo, da igreja de Antioquia para Jerusalém. 2 coisas que nós precisamos notar. Primeiro, esta viagem acontece antes da primeira viagem missionária. Segundo, esta viagem não tem nada a ver com o concílio de Jerusalém, certo? Tem a ver com a predição, certo? A profecia que Ágabo faz sobre a fome, tá? E Paulo e Barnabé vão fazer o quê? Eles vão socorrer os irmãos que estão ali passando necessidade, tá? E aí nós já passamos o subtópico 2. Por quê? O subtópico 2 vai falar o motivo da reunião. Que o motivo da reunião não foi o concílio de Jerusalém, certo? Mas sim essa ida de Paulo. Quando Paulo e Barnabé, eles vão, isso daí é o subtópico 3, Tito e a circuncisão. Quando Paulo e Barnabé vão a Jerusalém, eles vão levar junto Tito, tá? Quem é Barnabé? Abre lá a tua Bíblia, pega a Bíblia lá, mostra para os teus alunos. Atos 4, 36, 37. Capítulo 4, versículo 36 e 37. Vai dizer que ele era um levita, ou seja, ele era da tribo de Levi, então ele era judeu, certo? Ele era de Chipre, tá? Ele era uma pessoa que, primeiramente, seu nome era José. Depois, os apóstolos o nomearam Barnabé, filho da consolação, tá?
com certeza falando do seu caráter, tá? E é um homem que vende a sua propriedade e coloca nos pés dos apóstolos. Tá? Então, quem é ele? Está apresentado. Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. Agora, quais as qualidades dele? Atos capítulo 11, verso 24. Porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E por causa disso, muita gente se uniu ao Senhor. Ou seja, ele não tinha necessidade de se circuncidar, porque Barnabé, ele era judeu, a sua ascendência era judaica. Agora, Tito não, certo? Tito, ele é grego. Dá uma olhadinha lá, Gálatas 2 e 3. Tito estava comigo sendo grego. Quando Paulo leva Tito, certo, um cristão grego, a Jerusalém, os judaizantes, que Paulo vai chamar de falsos irmãos, queriam obrigá-lo a se circuncidar, mas Paulo vai ser contrário, certo? Por quê? Porque para Paulo e para a igreja vai ser desnecessário que os gentios convertidos sigam os ritos do judaísmo, tá? E isso, irmãos, fica muito claro. Quando nós olhamos para Timóteo, que é um outro caso, Atos capítulo 16, Timóteo, ele era meio judeu, certo? Então, Paulo acha por bem circuncidá-lo, mas Tito não. A circuncisão, ela é exclusivamente para judeus, tá? E isso, irmãos, está influenciando muito as nossas igrejas. Então, é muito importante que quando você ministrar a sua aula, você falar com seus alunos, mostra para ele a diferença do viver judeu e do viver gentio. O judeu, ele pode ser um judeu convertido e preservar a sua cultura, mas como cultura, não como ponte de salvação. Agora, nós gentios não necessitamos, porque a nossa salvação está em Cristo, da mesma forma que o judeu. Tá? Vamos lá. A tendência judaizante no início da igreja. Não se esqueça, certo? De deixar o seu like, se inscrever, deixe um comentário, certo? Tem alguma dúvida, coloque aí que nós vamos aprendendo junto. O primeiro subtópico vai falar assim, o espanto do apóstolo, tá? Por quê? Um dos temas centrais da carta de Paulo aos Gálatas é exatamente a liberdade cristã. Ou seja, a condição que eu, Emerson, tenho de viver em Cristo sem nenhuma interferência de modismo ou costume interno e tomando a decisão todo dia de abandonar o pecado e nos aproximar de Cristo. Tá. Paulo vai trabalhar ali incessantemente na Galácia. Quando ele sai, o que vai acontecer? Vai chegar um grupo ali e vai fazer a cabeça dos irmãos. Ah, o cristianismo saiu do judaísmo, então você precisa guardar isso e aquilo. E isso acontece não somente na Galácia, mas acontece em Colosso. O apóstolo Pedro vai sofrer com eles, o apóstolo João vai sofrer com eles. E Paulo, em Colossenses 2 e 23, ele escreve assim, ó, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária e em disciplina do corpo, mas não tem valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, todo o movimento do judaísmo, ele é um movimento exterior, certo? Nós, como seres humanos, nós precisamos de regras. É por isso que muita gente gosta desta ideia de regras, de viver debaixo de regras, não faça, não toque, não pegue, não olhe, não veja, papapá. Por quê? Porque nós gostamos. Só faz uma conta comigo. Quantos profissional liberal que você conhece? Aqueles que não têm registro em carteira, que trabalha por conta. Tá? A grande maioria das pessoas, eles querem trabalhar como? Com carteira assinada. Por quê? Porque ele tem regra. Hora para entrar, hora para sair. Tem um patrão, tem alguém sobre você que te dá ordem. O profissional liberal não tem. Ele faz o seu horário,
ele faz seu salário, tá? E o ser humano se perde. Eu me perdi com isso já, tá? Mas a vida cristã também é assim. Tá? Nós não temos regras. Não toque, não. Nós temos uma regra primordial. Viver de maneira que nós venhamos a glorificar a Cristo. E aonde está essa regra? Na minha mente e no meu coração. Eu preciso compreender que todo ritualismo não me levará à salvação nem à santificação. Por quê? Leia Romanos 2:15, leia Hebreus 8:10, leia Jeremias 31, capítulo 31, versículos 33 e 34. Você vai ver que o Senhor vai deixar claro que a lei dele deve estar guardada no coração e na mente, na consciência, tá? Isto faz o quê? Que eu e você vivamos não segundo a padrões do mundo, mas segundo o padrão de Cristo, tá? Então, eu posso ter uma série de regras, não toco, não vejo, não falo, não vou, e aqui dentro eu estar totalmente contaminado. Mas quando aqui dentro está subjugado a Cristo, e Paulo fala isso também ali em Colossenses, né? Pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo, né? É essa a ideia de nós pegarmos e subjugarmos a nossa vida a Cristo. Aí quando a nossa vida estiver subjugada a Cristo, se afastar do pecado, acertar a nossa roupa, acertar o nosso linguajar, a nossa forma de viver não é pesado. Por que tem gente que sofre? Porque ele sente o peso do fardo. Jesus disse que ele nos livraria, certo? Ele tomaria o nosso fardo, certo? Mateus capítulo de número 11, versículos 28 a 31. Ele nos convida a tomar, a entregar a ele o nosso fardo e tomar o dele, que é leve e suave, tá bom? Então, é exatamente esse o espanto de Paulo, que eles abandonaram o fardo de Cristo para pegar o fardo da lei novamente, tá? E quem eram esses judaizantes? Vamos explicar quem eles eram. Eram judeus convertidos ao cristianismo, tá? Que eles insistiam que nós, gentios, deveríamos observar a lei de Moisés, tá? Esta palavra judaizar, certo, que Paulo vai usar, é a palavra grega iudaisso, certo? Iudaisso, tá? Que nós encontramos em Gálatas 2:14, quer dizer viver como judeu, adotar uma prática judaica na sua vida. O judaísmo acreditava que a fé em Cristo não é suficiente, certo? Para sermos salvos, para a justificação. Então nós precisamos da fé em Cristo mais o judaísmo. E hoje nós temos um punhado de coisas assim. A fé em Cristo mais a igreja tal. A fé em Cristo mais costumes. Você está entendendo? Nós precisamos de Cristo. Paulo vai dizer que a lei serviu de paidagogo. Serviu de aio. Serviu o quê? De tutor. Tá? Mas, com a vinda de Cristo, os crentes não estão mais debaixo da lei. Ou seja, eu só preciso de Cristo, porque Cristo vai mudar a minha vida, né? Logicamente, as nossas denominações, elas têm determinados princípios e é bom, tá? Mas nós precisamos entender que a nossa vida precisa estar aonde? Em Cristo. E este grupo dos judaizantes foi muito perigoso. Por quê? Porque ele causou muito problema, muita divisão dentro da igreja. Nós vamos ver o apóstolo Paulo sofrendo, Pedro sofrendo, João sofrendo de tal maneira que precisou ter o primeiro concílio, Atos capítulo 15, em Jerusalém, para decidir como que o judeu deveria se portar, como que o gentio deveria se portar. Por quê? Porque os judaizantes, certo? Eles representam até hoje um desafio para o evangelho da graça, tá? Porque eles se esquecem de que Cristo é suficiente. Mas a suficiência de Cristo
ela é determinante dentro das cartas, seja de Paulo, seja dos demais apóstolos, dizendo que eu só preciso de Cristo e Cristo transforma a minha vida, tá bom? E isso daí, o nosso tópico 3, o clima de tensão. Essa história dos judaizantes vai criar um clima muito grande, tá? Dá uma olhadinha ali em Gálatas capítulo 3. Eu vou colocar 3 pontos para você, certo? Por quê? Primeiro, a presença de Tito. A presença de Tito era um símbolo de liberdade, ou seja, Paulo, quando leva Tito, ele leva para mostrar muito claro, pode ser cristão gentio sem guardar a lei. Pronto, certo? Esta palavra liberdade Paulo usa muito, e a palavra eleutéria, certo? É a palavra eleutéria, que ele vai significar justamente a libertação do jugo da lei. Gálatas 5:1, tá? Segundo ponto, a imposição dos judaizantes. O que os judaizantes queriam fazer? Eles queriam pressionar Tito e, consequentemente, todos os judeus que viessem depois a se circuncidar. Paulo vai chamar eles de pseudadelfos. Pseudadelfos. Pseudo, falso, adelfos, irmãos, pseudo-adelfos, tá? E vai falar exatamente da gravidade de nós permitirmos que esses irmãos estejam no nosso meio. Por quê? O que eles vêm fazer? Eles vêm espionar a nossa liberdade e vêm impor o legalismo. E o terceiro ponto que você precisa notar nesse texto é a defesa do evangelho. Paulo vai dizer em Gálatas 2:5 que nem por uma hora ele cedeu, ele manteve-se firme. Por quê? Porque aquela postura de Paulo iria determinar o destino do gentio dentro da igreja. Se ele poderia continuar sendo gentio, certo? Servindo a Cristo, lógico, subjugado às leis de Cristo, ou ele deveria se circuncidar, virar um judeu e seguir a lei de Moisés. A firmeza de Paulo, o que aconteceu? Me ajudou e te ajudou a mantermos-nos firmes na bendita pessoa do Senhor. O nosso terceiro tópico, e esse é importante, mais importante do que os outros, por quê? Porque é atual. Os outros traz a base. Esse daqui vai ser crucial. Então você precisa deixar um tempo maior para os teus alunos, certo? Para você explicar isso para eles. Primeiro, o mesmo evangelho. Dá uma olhadinha ali, e eu quero usar esse texto já de começo de Gálatas 2:7. Diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão estava me confiado, como a Pedro o da circuncisão. Numa leitura desse texto isolado, você pode entender que existe 2 evangelhos. Um evangelho por gentios, que é o da incircuncisão, e um evangelho para os judeus, que é o da circuncisão. Tá? Evangelho dos gentios, incircuncisão, evangelho dos judeus, circuncisão. Mas isso é heresia, porque a verdade é que o evangelho é o mesmo, certo? Apenas na hora de transmiti-lo, precisamos pregar a palavra de Deus para combater o pecado e não a cultura. Ou seja, na hora que você vai transmitir o evangelho, você vai transmitir ele de uma forma que o teu ouvinte ele possa compreender e aplicar, certo, a lei de Cristo. Um dos maiores problemas que nós temos hoje nos campos missionários, seja no Brasil, seja fora do Brasil, é o seguinte: vai o missionário da igreja X. Na sua região existem costumes, certo? De vida, certo? Da região do missionário tem costumes de vida. A denominação desse missionário tem outros costumes.
Então o missionário vai para o campo e ele vai pregar Jesus. Só que juntamente com Jesus, ele vai pregar seus costumes regionais de vestimenta e de fala. Ele vai pregar os costumes da sua igreja também, da sua denominação também. E o que isso faz? Ele faz que com muitas pessoas, primeiro, se afaste, né, não queira ouvir. Segundo, tenha um evangelho ligado a ritualismo. Tá? O pastor Ronaldo Lidório, ele, num dos seus livros, ele vai contar que ele foi pregar o evangelho para uma tribo na Amazônia. E ele chegou lá e começou a pregar Jesus, o pão da vida. Só que eles não compreendiam. Por quê? Porque eles não comem pão. Não existe a cultura do pão lá. Então o pastor Ronaldo Lidório, olhando para a cultura deles, entendeu que eles não comem pão. Mas no lugar do pão eles colocam mandioca. Então Jesus ensinou para eles que Jesus, pastor Ronaldo Lidório ensinou que Jesus é a mandioca da vida. Ah, irmão Emerson, é uma heresia. Por quê? A ideia não são as palavras. A ideia é o espírito por trás das palavras. Se você trocar pão por mandioca na cultura deles, fica muito fácil de entender. Para nós, o pão é pão, mandioca é um complemento. Mas para eles, para aquela tribo, a mandioca é o alimento necessário para a vida. Tá? Então, é necessário nós olharmos e compreendermos esta ideia de pregação do evangelho. E que o evangelho ele é o mesmo, independente aonde ele seja pregado. Por quê? Porque esse evangelho é o poder de Deus. Segundo tópico, o perigo da doutrina judaizante. Preste atenção. Olha só. Eu já falei para você que nós gostamos de regras. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, do capítulo 2, versículos 21, 22, 23, diz assim, ó. Não toque nisto. Não coma disso. Não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promover um culto que as pessoas inventaram. Falsa humildade, tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum contra a inclinação da carne. Regras, irmãos, regras, elas são importantes para o convívio social, a nossa vida. Mas, como eu já falei, aqui dentro é só a palavra de Deus, é só o Espírito Santo que pode mover. A pessoa ela pode parar de beber por um tempo, porque ela foi convencida. Mas se ela não for convertida e o Espírito Santo não agir nela, ela voltará a praticar coisas piores ainda. Entendeu? A doutrina judaizante ela é temporal, para uma determinada época. Nós tivemos na nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, época que o rádio era proibido, televisão era proibida. Nós tivemos brigas convencionais se o crente deveria ou não usar chapéu, bigode e coisas que nem cabe nós falarmos. Tá? Qual é a diferença da doutrina judaizante e do evangelho? O evangelho é eterno e é aplicável em qualquer tempo, em qualquer país do mundo, pois é a palavra de Deus. Tá? Paulo, ele vai usar a expressão em Gálatas 1:6, a palavra outro evangelho. E nós temos na Bíblia duas expressões para outro. Uma é allos e a outra é hétero. As duas traduções querem dizer outro, tá? Mas aqui nesse material em PDF, né, esse daqui, eu tenho as duas palavras bem explicadinhas, tá? Mas só para você ter uma ideia. Allos é o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai e eles vos dará allos, Consolador. Outro da mesma natureza, outro da mesma espécie. Eu rogarei
ao Pai e ele vos dará um outro da mesma espécie, um outro consolador da mesma espécie, alguém semelhante a ele. Agora, hétero é o que Paulo usa em Gálatas 1:6, certo? Vai falar de uma outra natureza, certo? Um em diferença, em oposição, o primeiro em oposição ao segundo e vice-versa, tá? Então, héteros, quando ali em Gálatas 1:6, héteros indica o outro evangelho, de uma natureza completamente diferente do evangelho de Cristo. Enquanto halos, certo? Que vai dizer que não existe outro evangelho da mesma natureza, tá? Então o evangelho de Cristo é o evangelho ímpar, único, tá? Mas dá uma olhadinha ali no nosso material, você vai ver, tá bem explicadinho ali, vai te ajudar a compreender melhor referência bíblica, como se fala, como se escreve, tá bom? E o nosso último subtópico vai falar sobre as práticas judaizantes atuais. Você já viu igreja que guarda sábado? Proíbe ingestão de determinados alimentos, carne de porco e outros alimentos, café, papapá. Igreja que toca o shofar, aquele berrante feito de chifre de carneiro, ou usa o kippar, que é aquele chapeuzinho, kippar, solidel, né? Ou usa o talit, que é aquele manto, tá? Todas essas igrejas, o que eles estão fazendo? Eles estão trazendo o judaísmo para dentro da igreja, certo? Irmãos, e o judaísmo é algo diferente. Se um judeu se converte a Cristo, né? Eles são chamados judeus messiânicos. Se eles se convertem a Cristo, eles podem continuar guardando os ritos de Moisés como parte da cultura, porque eles sabem que é Cristo que morreu por eles. Agora, eu sendo cristão, eu não devo fazer isso, porque não é da minha cultura, tá? Olha só o que Paulo escreve em 1 Coríntios 7,18. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncise. E ele encerra no versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. É simples. Nós cristãos, nós não dependemos de artifícios, dias, regras alimentares, porque Cristo nos libertou. Nós fomos libertados por ele. João capítulo 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Tá? Nós somos livres em Cristo. E lembre-se do título da nossa lição. Somos cristãos. Então nós vivemos a liberdade em Cristo. Tá bom? Deus te abençoe. Espero ter te ajudado. E semana que vem nós estamos juntos para a lição de número 3. Pai do Senhor, Deus abençoe muito sua vida.